Fala galerinha Seduc, tudo bem? Professor Wendel na área, mais uma vez vamos aqui detalhar os quizzes de física que vocês estão semanalmente respondendo com seus professores, tá? Nós temos após esse quiz o 6º quiz, e aí depois vamos dar um intervalo porque logo chega as férias, né? Nós também merecemos férias. Tá? Então vamos para a primeira questão, galera. Durante uma trilha, um grupo de amigos da Seduc caminha por 5 km para o norte, em seguida 12 km para o leste. Para calcular a distância em linha reta entre o ponto inicial e o ponto final da caminhada, eles devem usar um vetor resultante correspondente a, meu povo lindo, você pode, com certeza, fazer aqui só um esboço. Ele não pede a orientação exata, ele não pede a direção, nem o sentido exato, tampouco o módulo. Ele só quer saber como você vai calcular o vetor resultante. Onde eu tenho dois vetores perpendiculares entre si, tá certo? E toda vez que eu tiver dois vetores perpendiculares entre si, o que é que você vai fazer? Aplica-se a regra do paralelogramo, ó. Faz uma paralela ao primeiro vetor, faz uma paralela ao segundo vetor. E aí eu vou até mudar aqui, galerinha, ó. Vou até mudar aqui a cor do pincel, para que nós possamos puxar o vetor resultante. Beleza? Então esse aqui será o vetor resultante, tá? Se ele te pedisse uma orientação, aí você teria a direção e o sentido. Mas ele quer o módulo. Ei, todo vetor na diagonal. Todo vetor na diagonal é a hipotenusa de um triângulo retângulo. E quando você fala de triângulo retângulo, você descobre o valor da hipotenusa através do teorema de Pitágoras. X ao quadrado será igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Olha o meu 2 aí, galera. Melhorou muito, hein? Olha a qualidade dessa letra. Vem melhorando a cada dia, tá certo? Então, a alternativa que diz isso aí, ó. Soma das distâncias percorridas, não é deslocamento. Não é distância percorrida escalar. Produto escalado de deslocamento, também não. Módulo da soma vetorial dos dois deslocamentos, que pode ser calculado usando o teorema de Pitágoras. Olha aí, olha a resposta correta, meu povo lindo, letra C, tá bom? Letra C. Então a resposta da primeira questão, lembre, letra C. Por que é teorema de Pitágoras? Porque é o vetor resultante, é a hipotenusa de um triângulo retângulo, pois ele está sempre na diagonal. Vamos para a questão número 2. Vamos para a questão número 2. Diz assim, estudo e aplicação de vetores. Vamos lá, galera. Em um campo de futebol, a jogadora Caroma chuta a bola. Olha aí, professora Caroma, homenagem a você, né, professora Caroma? Chuta a bola com uma força que tem direção para a frente e para cima. Para frente, ó. Para frente e para cima. Beleza? Esse tipo de grandeza é representado por um vetor. Por quê? Possui apenas valores numéricos? Não, gente. Todo vetor ele tem 3 propriedades. Ele tem um módulo, tá certo? Ele tem um módulo. Ele tem direção, ó. Ele tem direção. E ele tem sentido. São 3 grandezas aqui que nós não podemos esquecer que caracterizam o vetor, tá? Letra B, possui direção, sentido e módulo? Letra C, está sempre apontado para cima? Nem sempre. Só pode ser representado na horizontal? Também não. É uma grandeza escalar? Não. Então não esqueça, tá? A resposta correta desse tipo de questões só pode ser a letra B.
Módulo, direção e sentido. É o que caracteriza uma grandeza vetorial. Tá bom? Módulo, direção e sentido. Então, a resposta correta da questão, letra B. Facinho demais, né? Muita teoria, tranquilidade. Vamos agora para a terceira questão. João estava jogando um jogo no computador e percebeu que o jogo segue a regra de adição de vetores. Ei, quais são as regras de adição de vetores? Ó, no quiz passado nós falamos. Vetores ligado origem com extremidade. Você tem a regra do polígono. Vetores ligado origem com extremidade. Você tem a regra do polígono. Vetores ligado origem com... extremidade com extremidade. Você tem a regra do paralelogramo. Beleza? Vou até diferenciar esse ângulo para a regra do paralelogramo para ficar melhor a gente fazer, tá bom? Para você visualizar melhor aí. Então, ó, vou mandar um ângulo aqui maior. Perfeito. Quando eu tenho vetores ligados origem com extremidade, ó, setinha com bundinha, o que é que o vetor resultante vai fazer? Ele vai fechar o polígono, ó. Origem com origem, extremidade com extremidade. Origem com origem, extremidade com extremidade. Agora, quando eu tenho um vetor em que eles são ligados origem com origem, você vai pegar, puxa uma paralela ao vetor de baixo, puxa uma paralela ao vetor de cima, e você vai fechar aqui, ó, como esse vetor, sendo o vetor resultante. Beleza? Aí ele diz assim, percebeu que aí vamos lá. João estava jogando um jogo e percebeu que o jogo segue a regra da adição de vetores. Polígono paralelogramo. Percebeu que ao apertar para a esquerda e para a direita simultaneamente, o personagem ficava parado. Ou seja, ele não tinha definição. Direita e esquerda não sabia. E que, apertando somente para o lado, o personagem ia a 1 metro por segundo na direção. E o mesmo acontecia em todas as direções que apertasse a tecla. Em todas as. Sendo assim, ao apertar para cima e para a direita, ou seja, ó, ao apertar para cima, ok? Ao apertar para cima e ao apertar para a direita, olha o que é que vai acontecer, meu povo, ó. Eu tenho dois vetores, ok? Conectados, origem com origem ou origem com extremidade. Aí, qual a velocidade que o personagem tomou? Meu povo, se forma um triângulo retângulo, eu vou sempre aplicar o teorema de Pitágoras. Se forma um triângulo retângulo, eu vou sempre aplicar o teorema de Pitágoras, ok? Só que ele disse que o módulo de cada uma delas é 1. Então, eu posso dizer que x ao quadrado será igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Ou seja, x será a raiz quadrada de 2. Resposta aí, ó. Resposta aí, letrinha D. Resposta aí, letrinha D. Olha que perfeito, olha que maravilha, certo? Então, toda vez que eu tiver vetores ligados origem com origem, origem com extremidade, e formar entre si um ângulo de 90 graus, pode fechar os olhos. O vetor resultante sai por teorema de Pitágoras, porque ele é sempre a hipotenusa de um triângulo retângulo, certo? Sempre a hipotenusa de um triângulo retângulo. Nessa questão, resposta letra D. Facinho, hein, gente? Tranquilo, né? Vamos lá. Próxima questão. Quiz número 4. Poxa, fácil demais. Muito bom. Gente, quando você pega uma questão dessa de vetores, e que eles estão assim, soltos em um plano, né, livres, digamos assim, eu sempre te digo, faça a regra do polígono, origem com extremidade, tá bom? Faltou aqui um planozinho, como é que eu posso dizer? Um sistema, um suporte, uma tela totalmente dividida e você inserir como você encontra nas questões, tá? Para quê? Para facilitar um pouco, mas a questão é assim mesmo, tá? Tem questões que vêm, tem questões que não vêm, mas não vai mudar o raciocínio, é um só. Como assim, professor? Suponha que 3 jovens estão empurrando uma caixa, cada um empurrando em direção diferente.
A imagem a seguir mostra os vetores das direções que empurrarão vistas de cima. Bacana? O vetor R será o resultado da soma dos três. E ele indica que a direção em que a caixa se moverá, caso ela deslize. Indica a alternativa que contém corretamente direção em sentido de R. O vetor C está apontado para baixo, não confunda com o símbolo. Beleza. Então vamos lá. Eu tenho três vetores livres. Eu vou buscar sempre a origem com extremidade. Como aqui não tem um papelzinho quadriculado, nós vamos buscar manter um como referência. Você deixa ele lá, ó, tranquilinho, tá bom? Então eu vou fazer assim. Eu vou pegar o vetor B, vou manter o vetor B fixo, ó. Vou trazer o vetor B, vou chamar ele de fixo, tá bom? E agora eu vou trazer origem com extremidade para os vetores A e C. Vou pegar a extremidade de A, conectar na origem de B. Pronto. Isso, essa etapa bem aqui, ó, a gente está somando A com B. Volta lá, professor. E o vetor C, professor, está aqui, ó. O vetor C está aqui, ó. Esse carinha aqui para baixo, ó. Essa etapa bem aqui também, ó, professor, representa a soma de B com C. Cadê o vetor que fecha o polígono? Está aqui, meu irmão. O vetor que fecha o polígono está aqui, ó. Esse é o vetor que fecha o polígono. Esse é o vetor R, ok? Se esse é o vetor R, questão resolvida, tá? Se esse é o vetor R, questão resolvida. Qual a alternativa que indica um vetor próximo ou igual ao vetor R? Só pode ser a letra o quê? Só pode ser que letra, meu povo lindo? Letra A. B, C, D e E, totalmente, tá? Desnecessário. Nós não vamos usá-lo. Isso aí era para a gente errar, mas nós não vamos errar não, tá bom? Porque nós somos bons no que fazemos, Esqueça isso não. Então, soma de vetores, polígono, paralelogramo, origem com extremidade, origem com origem, não esqueça. Vetor na diagonal é sempre a hipotenusa de um triângulo retângulo e você resolve ele através do teorema de Pitágoras. Então, ó, somar vetor, galera, é ligar a origem com extremidade, extremidade com origem e fechar, ó. O vetor resultante é o único que liga origem com origem, extremidade com extremidade. Bacana? Então, a resposta correta da questão número 4 do quiz é letra A. Vamos para a próxima questão, meu povo lindo. Diz assim: uma roda gigante de circunferência máxima 300 metros e que cada pessoa girando na ponta dessa roda gigante está em movimento a 0,5 metros por segundo. Quando João passa pelo ponto mais baixo, ele avista uma amiga Isabel e ela sai correndo em direção a ele a 1 metro por segundo. Pergunta: se ela chega somente quando João dá uma volta completa, ó, quando João dá uma volta completa, a que distância Isabel estava dele, ok? Meu povo, o que é que eu tenho, ó? Da roda gigante, vamos lá, da roda gigante, eu tenho a circunferência máxima, tá certo? Essa circunferência máxima, vou chamar de um ΔS máximo, de 300 metros, beleza? E eu tenho uma velocidade, ó, de 0,5 metros por segundo, tá certo? Agora eu vou falar da amiga, ó, vamos falar da amiga aqui, vamos botar uma letrazinha diferente para amiga. Quando se fala para amiga, o que foi que ele me disse, meu povo? Ó, o que foi que ele me disse? Que a amiga ela se desloca com a velocidade de quanto? De 1 metro por segundo. Mas olha, ela diz assim, se ela chega somente quando o João dá uma volta completa. Ou seja, ele está dizendo que o tempo que o João gasta para dar uma volta completa é o mesmo tempo que a amiga vai gastar para encontrá-lo, tá bom? Que a amiga, vou até trocar aqui, não é M, vou botar o Azinho de amiga, ó. O Azinho aqui. Bacana? O Azinho de amiga. Bacana? Então vamos lá, meu povo. Então vamos para uma regrinha simples, ó.
a amiga, tá certo? Ela tem que percorrer X metros. X metros, ok? Então, ó, se tempo, atenção, tempo é distância sobre velocidade. Então, o tempo do João será 300 metros, ok? Aí eu vou fazer assim, ó, 300 metros, que a distância estará para a distância x, distância está para a distância, tá certo? Assim como eu tenho 0,5 metros por segundo, ó, velocidade vai estar para velocidade. Para 1. Pronto, você faz uma regrinha de 3, ó. Eu tenho x multiplica 0,5 é igual a 300. Opa, não é 800 não. 300, ó. 300, galerinha. Tá certo? 300. Logo eu posso dizer que x será, não é alfa, tá? Caneta, me ajuda, caneta. Vamos lá. Não é alfa, é x. Bacana. Será 300, ó, dividido por 0,5. E você sabe que todo número dividido por 0,5 basta multiplicar por 2. Então serão, ó, olha só, olha a quantidade de metros, olha a quantidade de metros que a amiga vai ter que percorrer para encontrar João. 600 metros, beleza? Vamos só confirmar a alternativa. Olha, letra C, 600 metros. Professor, tranquilo demais, né? Roda gigante, velocidadezinha constante, ó, 0,5. Tempo, eu fiz uma relação de proporção. Distância está para a distância. Velocidade está para a velocidade, não mudou nada. Se você substituir também aqui, vai dar a mesma coisa. Bacana? Então a resposta será 600 metros. Então a alternativa correta, letra C. Vamos lá. Questão número 6. Uma bailarina faz um passe bonito no ar, no qual ela gira 2 vezes, ó. Ela gira 2 vezes antes de retornar ao solo. Qual a velocidade angular da bailarina? Meu povo lindo, a velocidade angular é a distância que ela percorre durante um certo intervalo de tempo, não é assim? Então, ó, como ele diz o seguinte, cara, lembre que 2π radian correspondem a 360 graus. Então, como são 2 voltas, ó, eu vou pegar aqui essa quantidade de radianos e vou multiplicar por 2. Então, ele vai percorrer o quê? 4π radiano, ok? E 4π radiano são, na verdade, 720 graus. Ou seja, a velocidade angular será 4π radian por segundo, ou, como o intervalo de tempo não mudou, 720 graus por segundo. Você pode até estranhar a questão dos 720 graus por segundo, tá? Porque não é comum para se determinar a unidade de velocidade angular. Mas se eu converto radiano em graus e graus em radiano, não tem problema nenhum. Até mesmo porque não tem nenhuma questão, nenhuma alternativa na questão que possa te induzir ao erro, tá certo? Porque se ele dá 2 voltas, são 2 giros, 360, 720 graus, gastando o mesmo tempo para dar 4π radianos de volta. Beleza? 4π radianos por segundo. Bacana, galera? Certinho. Então a resposta correta aí, qual é? Qual é a resposta correta? Letra C. Letra C de tá acabando. Tá quase acabando. Beleza? Letra C de acabando. Eu sei que eu sou péssimo em piada, eu sei, gente. Faz parte. Oh, acabou. Então, meu povo, ó, eu quero dizer a vocês muito obrigado. Muito obrigado. E até a próxima, professor Wendel Marques na área. Valeu!